Você também já se perguntou se seu filho ou algum conhecido tem autismo? Você sabe quais são os sinais de alerta para conseguir identificar se realmente há um risco presente ali? Se você não sabe, então espera que a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Priscila Terumi, eu sou mestre, especialista em análise do comportamento e agora doutoranda em psicologia pela Federal de São Carlos. Hoje eu vim falar com vocês sobre quais são os sinais de alerta para a gente conseguir identificar se há um risco ali, para um quadro de diagnóstico de autismo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa talvez desmistificar é que o autismo ele não surge na vida da pessoa ao longo do tempo, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado pelo surgimento na primeira infância. Então, você já consegue identificar isso no começo, nos primeiros 6 a 9 meses de vida. Você já conseguiria identificar alguns sinais de alerta que poderia justificar um possível diagnóstico posterior. Por isso que é tão importante a gente difundir e disseminar a informação desses possíveis sinais, justamente para que as pessoas consigam procurar especialistas que consigam identificar realmente se há uma condição que precisa de um cuidado ou não. Bom, vamos falar realmente o que são esses sinais de alerta que você pode começar a identificar e talvez acender algumas luzinhas de que é importante procurar uma ajuda especializada, tá? Então, o que a gente vai fazer com esses sinais de alerta? Se vocês perceberem, por exemplo, tem alguém ao seu redor, um vizinho, um parente, um amigo, enfim, que tenha um filho que apresenta esses sinais de alerta, o mais importante é a gente conseguir repassar isso, vocês podem até referenciar aqui o vídeo e encaminhar para um profissional que aí sim vai fazer o diagnóstico, tá? Esse vídeo não serve como um diagnóstico, não utilizem ele dessa forma. Esse vídeo serve para vocês simplesmente observarem se tem algumas coisas que a gente deveria olhar com mais cuidado ou não, combinado? Então vamos lá. Bom, na primeira infância mesmo, 6 aos 9 meses, uma das coisas que é mais importante para a gente começar a atentar são os possíveis gestos sociais de reciprocidade, tá? Então é normal que um bebê, por exemplo, um bebezinho pequeno, até uns 9 meses, conforme você vai interagindo com ele vai demonstrando que ele reconhece que você tá ali, Então ele vai também interagindo com você de alguma forma. Óbvio que um bebê, ele não conversa ainda, Então ele não vai falar palavras para você, mas ele vai mostrar nos gestos faciais dele que ele tá percebendo que você tá ali, como por exemplo, fazendo risinhos quando você tenta fazer alguma interação com ele, ou ele pode ficar assustado, dependendo de alguma coisa que você fizer. Então, ele vai ter alguma reciprocidade social, Ele vai reagir de acordo com o tipo de interação que você estiver fazendo. Pessoas que têm autismo, são pessoas que têm uma dificuldade nessa reciprocidade social, ou seja, eles não conseguem responder de forma apropriada e o contato visual também não se fixa no olhar da pessoa, Em estudos de rastreamento visual com bebês pequenos, eles já identificaram que bebês com autismo, eles não olham em direção aos olhos da pessoa, e sim eles olham ao redor do rosto da pessoa, Então eles conseguem identificar exatamente em que ponto esse aluno está vendo, e normalmente são ou estímulos, brinquedos, Então se você estiver segurando uma coisa na mão, por exemplo, eles olham muito mais para esse brinquedo que você está olhando, ou ao redor do rosto dessa pessoa e não em direção aos olhos, tá? Então, esse seria um possível sinal de alerta para vocês conseguirem identificar também. Outro possível sinal de alerta é uma diminuição de balbucios, Então, é esperado que uma criança com 9 meses até 1 ano, ela tenha já uma vocalização muito maior, Ela consiga juntar algumas palavrinhas pequenas, tipo papá, mamã, ou fazer bababá, Ou fazer ter vários desses balbucios são sinais de que ela está conseguindo ter os pré-requisitos para uma comunicação futura, Ela conseguir se comunicar expressivamente, Ela conseguir produzir os caminhos para uma fala posterior. Então, alunos com autismo, principalmente os que têm dificuldade em comunicação expressiva, já apresentam uma diminuição desses balbucios desde pequenos, desde bebês, tá? Uma outra habilidade que é super importante, que está ausente em autismo, e é uma habilidade de diagnóstico diferencial que surge aos 9 meses de idade, é uma habilidade chamada atenção compartilhada. A atenção compartilhada é basicamente uma habilidade que
que faz uma triangulação entre a pessoa que está falando ou a criança e um outro item, né? Então, vamos supor que eu tivesse com um brinquedo aqui e eu mostrasse esse brinquedo para a criança. O esperado é que essa criança olhasse para mim, olhasse para o brinquedo e olhasse para mim de novo, fazendo uma triangulação desse olhar, de mim para o brinquedo e para mim de novo. Quase como se ela dissesse, você viu o que eu tô vendo? Né? Você viu o que tem ali? Quando as crianças não têm essa habilidade de pré-requisito, né, de triangulação do olhar, ou mesmo de seguir o apontar de alguém, né, quando eu estou apontando para um lado, essa criança olha para o lugar que eu estou olhando, essa é uma falha de um repertório extremamente importante para a comunicação social. Por quê? Se eu não consigo olhar para aquilo que alguém está olhando, eu não consigo aprender a nomear esse item, né? Porque se eu pego um urso, por exemplo, e eu falo, olha, isso aqui é um urso, e ela não conseguir seguir que eu estou olhando para esse urso, ela vai achar que o urso é qualquer outra coisa que está presente nesse ambiente, tá? Então, esse é um repertório que definitivamente a gente precisa tentar. Será que seu aluno está conseguindo, o seu filho, o seu parente, está conseguindo seguir os apontagens que você está fazendo, ou está apontando em direção a alguma coisa para mostrar para você que ele tem interesse naquela coisa? Se ele não tiver, é um super sinal de alerta. E é importante a gente comunicar alguém ou algum profissional que vocês já tenham contato ou que vocês busquem um pediatra infantil ou um psiquiatra infantil para conseguir olhar com mais cuidado e fazer uma possível anamnese, uma avaliação desse caso. Combinado? Bom, aqui eu deixei algumas dicas simples de alguns sinais que vocês podem perceber. E nos próximos vídeos a gente vai trazer outras dicas e outras formas de escalas até que a gente vai poder utilizar para fazer o que a gente usa enquanto profissional para fazer um diagnóstico formal mesmo desse quadro. Combinado? É isso por hoje, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!